Mais que amor, dinheiro e fama, dai-me a verdade. Sentei-me a uma mesa em que a comida era fina, os vinhos abundantes e o serviço impecável, mas faltavam sinceridade e verdade, e fui-me embora do recinto inóspito, sentindo fome. A hospitalidade era fria como os sorvetes. Olá, aqui quem fala é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Na Natureza Selvagem, de Jon Krakauer. Bom, para quem não sabe, o livro e filme de mesmo nome abordam a história de Chris McCandless, um jovem que no auge dos seus 20 e poucos anos, logo após se formar no colegial, resolveu largar tudo, estudos, família, carreira, dinheiro e sair por aí em uma jornada de autoconhecimento rumo ao Alasca, para finalmente, do ponto de vista de Chris, começar de fato a viver. No verão de 1990, logo após formar-se com distinção na Universidade Emory, McCandless sumiu de vista, mudou de nome, doou os $24 mil que tinha de poupança a uma instituição de caridade, abandonou seu carro e a maioria de seus pertences, queimou todo o dinheiro que tinha na carteira. Inventou então uma vida nova para si, instalando-se na margem maltrapilha de nossa sociedade, perambulando pela América do Norte em busca de experiências cruas, transcendentes. Chris tinha um forte desprezo a todo o materialismo e se via cercado por uma excêntrica cultura de consumismo. Um exemplo disso é quando Chris se recusa a ganhar um carro novo de seus pais de presente por ter se formado. Ele alegou que não havia sentido para se desfazer de seu Datsun amarelo, carro no qual Chris já havia tido algumas aventuras cruzando o país, e que ainda iria ajudar Chris no início daquela que seria sua última aventura. Um outro ponto em relação a essa cultura, que achei super bem pontuado pelo canal Elegante, tem a ver com a cena em que Chris recebe seu diploma logo no começo do filme. Chris era um aluno excepcional, muito inteligente, com notas altíssimas, boas o suficiente para cursar Direito em Harvard, como ele mesmo informa a seus pais. Mas, mesmo assim, mesmo com todo esse destaque, a cena mostra como Chris acaba sendo sufocado pela multidão, nos fazendo perder ele de foco, sendo apenas mais uma pessoa que seguia no automático em relação a todas as expectativas que a sociedade impõe em seus indivíduos. Chris se sentia sufocado por esse automatismo e seu único desejo era de fugir de tudo isso. Me surpreende não termos menção a Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, pois tenho certeza que Chris iria adorar. Mas vemos que ele foi muito impactado por Jack London e seus livros de aventuras em terras inóspitas, como o próprio Alasca, e também por Tolstói, devido a todas suas reflexões sobre as relações humanas. Eu queria movimento, e não um curso calmo de existência. Queria excitação e perigo e a oportunidade de sacrificar-me por meu amor. Sentia em mim uma superabundância de energia que não encontrava escoadouro em nossa vida tranquila. Mas Chris nem sempre foi essa pessoa revoltada com todo o mundo. No livro, temos relatos de quando Chris era mais novo e tinha uma habilidade natural para fazer dinheiro, um legítimo empreendedor. No meu ponto de vista, foram as questões familiares que fomentaram de vez esse ímpeto revolucionário em Chris. Ainda pequeno, Chris descobriu que seu pai havia tido uma outra família e que sua mãe era na verdade uma amante, fazendo de Chris e sua irmã Karine irmãos bastardos. Isso, somado a todas as discussões sobre divórcio que eles presenciaram, fez com que Chris e sua irmã fossem se fechando de vez. Ruminava o que julgava serem falhas morais de seu pai, a hipocrisia do estilo de vida dos pais, a tirania do amor condicional deles. Por fim, Chris rebelou-se e quando o fez, foi com exagero característico. Pouco antes de desaparecer, queixou-se a Karine de que o comportamento de seus pais era tão irracional, tão opressivo, desrespeitador e insultoso que finalmente ultrapassou os meus limites. E continuou: já que eles nunca me levam a sério, durante alguns meses depois da minha graduação, vou fazê-los pensar que estão certos, vou deixá-los pensar que estou vindo para ver o lado deles e que nossa relação está se estabilizando. E então, quando chegar o momento certo, com uma ação rápida, abrupta, vou expulsá-los completamente da minha vida,
Vou me divorciar deles de uma vez por todas e nunca mais falar de novo com um daqueles idiotas enquanto for vivo. Não vou querer mais nada com eles, para sempre. Vemos então que Chris se deixou dominar pela raiva em relação às atitudes de seus pais, fazendo com que ele tivesse uma repulsa a tudo que eles representavam para ele. Chris era o tipo de pessoa que remói as coisas, observa Carine. Se alguma coisa o incomodava, não punha para fora, ficava fechado, alimentando seu ressentimento, deixando os sentimentos ruins crescer e crescer. Porém, é intrigante notar que Chris não parecia colocar seus ídolos sobre a mesma análise. É curioso que não aplicava a todos os mesmos padrões exigentes. Um dos indivíduos que declarava admirar muito nos últimos 2 anos de sua vida era um beberrão e namorador incorrigível que batia frequentemente nas namoradas. Chris conhecia muito bem as falhas desse homem, mas conseguia perdoá-lo. Era capaz também de perdoar ou ignorar os defeitos de seus heróis literários. Jack London era um bêbado contumaz. Tolstói, apesar de sua famosa defesa do celibato, fora um entusiasmado aventureiro sexual quando jovem e teve pelo menos 13 filhos, alguns dos quais concebidos na mesma época em que o Censório Conde trovejava em letras impressas contra os males do sexo. Estava tão fascinado por essas histórias que parecia esquecer que eram obras de ficção, construções da imaginação que tinham mais a ver com a sensibilidade romântica de London do que com as realidades da vida da região subártica. McCandless esquecia convenientemente que o próprio London passara apenas um inverno no norte e que se suicidara em sua fazenda da Califórnia aos 40 anos, bêbado delirante, obeso e patético, levando uma vida sedentária que pouco tinha a ver com os ideais que defendia no papel. Um dos objetivos de Jon Krakauer com o livro foi evidenciar como Chris não era um suicida, dando como exemplo algumas de suas próprias experiências, mas sim alguém que subestimou a natureza selvagem, não se preparou o suficiente e acabou cometendo erros esses que o levaram ao fim de sua jornada no Alasca. Partilho dessa mesma opinião, tanto pela espécie de reflexão final de Chris, a felicidade só é real quando compartilhada, quanto pelos avisos de socorro que deixou nos arredores do famoso ônibus que foi sua casa por um tempo. SOS, preciso de ajuda, estou ferido, quase morto e fraco demais para sair daqui. Estou sozinho, isso não é piada. Em nome de Deus, por favor, fique para me salvar. Estou catando frutas por perto e devo voltar esta tarde. Obrigado. Nem de longe estou passando um pano para os pais de Chris. E creio sim que eles tiveram muita influência em tudo o que ele resolveu fazer. Porém, fica claro para mim também que ele tinha um sério desequilíbrio das suas emoções, o que é fácil de se entender visto que ele era muito jovem. Creio que ninguém conseguiu conversar com Chris de uma forma que de fato ele desse ouvidos. Porém, também acredito fortemente que ele não queria ser ajudado, que sentia que precisava passar por essas aventuras, vivenciar tudo isso, mas que pretendia voltar à sociedade, porque ao longo de sua jornada redescobriu o lado bom das pessoas e parou de ver o mundo apenas como preto e branco, mas repleto de tons de cinza. É muito fácil romantizar uma história como a de Chris McCandless. A natureza selvagem tem de fato o poder de enfeitiçar alguns corações, mas acredito fortemente que não devemos fechar os olhos para toda a tristeza e sofrimento que a história de Chris está envolta. Fica aqui a minha resenha e recomendação para o livro Na Natureza Selvagem. Curta, comente, se inscreva e ative as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até lá!